vamos dar sequência no nosso texto de Malaquias, capítulo 2. A gente está viajando pelo livro de Malaquias. E o livro de Malaquias, eu venho repetindo aqui, semana após semana, que é uma carta de amor para nós, para o povo de Deus. Uma carta de amor. Se você ler o livro, ele é gráfico mesmo. Ele usa palavras fortes. Ele é um livro que, à primeira vista, não tem nada a ver com amor. Mas se você abre o livro de Malaquias, no primeiro capítulo, a primeira coisa que você vai encontrar no início é Deus fazendo uma declaração de amor. Por mais que seja um livro pesado, um livro que chama o povo de volta, Deus está declarando o amor ao povo, né? Então, quando nós lemos o livro de Malaquias, nós estamos lendo uma carta de amor de Deus por nós. Preocupado com a nossa vida, na direção da nossa vida, querendo chamar de volta o seu povo para um relacionamento íntimo com Ele. O foco está mais em relacionamentos. Quando nós olhamos para o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 10 até o 16, a gente vê que ali o foco são 3 tipos de relacionamento. Relacionamento interpessoal, eu e você. Relacionamento entre eu e Deus, que é mais vertical. E relacionamento entre cônjuges, eu com a minha esposa e você com o seu cônjuge. Então, esses 3 tipos de relacionamento a gente vê nesses poucos versículos sendo abordados. E nós vemos um problema acontecendo lá. Certa vez eu li uma frase, um pequeno texto de um rapaz que depois de terminar com a sua noiva, percebeu o erro que ele tinha cometido, então ele decide escrever uma carta de reconciliação. E ele escreve: querida, nenhuma palavra poderia expressar a dor que eu estou sentindo desde que nós terminamos. E eu gostaria que você me perdoasse e torço muito para que você me recebesse de volta. E aí ele termina embaixo um PS assim: parabéns por você ter ganhado na loteria. Então aí você percebe na motivação da pessoa de retornar ao seu relacionamento. E quando a gente olha para relacionamento, né, é incrível quão facilmente a gente pode perder o foco nos relacionamentos. A gente pode perder o foco no meu relacionamento interpessoal, posso perder o meu foco no meu relacionamento com Deus e posso perder o foco no meu relacionamento com minha esposa. E o texto de Malaquias, ele é extremamente importante nesse aspecto porque ele nos chama a atenção para que a gente preste muita atenção na forma como nós estamos nos relacionando com Deus, com os outros e com o nosso cônjuge. Eu quero começar apontando uma frase bastante repetida em nosso texto, o início, né, do que nós queremos refletir aqui. Eu quero ler o texto, versículos 10 até os versículos 16 do capítulo 2. Mas prestem atenção quantas vezes a palavra infidelidade ou ser infiel aparece nesses poucos versículos. Volto a dizer, quando palavras se repetem num texto, presta atenção porque a ênfase está justamente aí. Então, versículos 10 até o versículo 16, vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que fez isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não os dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. Várias vezes aparece esse termo de infidelidade aqui. A gente viu aqui semana passada que pelo fato dos sacerdotes terem se desviado do caminho do Senhor, com isso fizeram com que outras pessoas também seguissem o mesmo caminho do afastamento do Senhor.
Portanto, nós temos aqui um desvio. Nós temos aqui um grupo de pessoas que tornou-se infiel ao Senhor e, por consequência, um grupo grande também se tornou infiel, como Judá inteiro. Está falando de uma nação inteira. Então nós temos pelo menos 3 coisas que nós vemos nesse texto que estão aqui. As lições de Malaquias, capítulo 2. E não são populares. Não são lições populares. A primeira está justamente na minha interação, no meu relacionamento interpessoal, que é manter a fé com os outros. Eu sou convidado pelo Senhor a manter a minha fé com os outros. Portanto, eu preciso prezar pelos relacionamentos interpessoais. Essa é a primeira coisa que aparece no texto. A segunda é manter a fé em Deus. Mantendo a fé em Deus, eu preciso manter um padrão para os meus relacionamentos também com quem eu irei me envolver. Então é um padrão. A terceira coisa é manter a fé com o meu cônjuge, não se divorciando. Portanto, é um texto nada popular, porque vai na contramão do que nós vemos nos últimos dias sendo praticados ou na nossa época em que nós vivemos sendo praticados. Então, é um texto bastante rico nesse aspecto e extremamente importante para que a gente também, como igreja, tire esses princípios e aplique em nossa vida para que possamos honrar a santidade de Deus, assim como a gente viu na semana passada. Importante isso, é considerar Deus nos nossos relacionamentos. A primeira coisa, então, é manter a fé com os nossos irmãos em Cristo, uns com os outros, relacionamentos interpessoais. Veja o que diz o texto aqui no versículo 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança de nossos antepassados, sendo infiéis uns para com os outros? O que Malaquias está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, a nossa descendência é por Abraão, mas nós temos um pai em comum, que é um pai espiritual, que é Deus. Portanto, agora nós somos culpados de quebrar essa aliança que Deus fez, e nesse momento o povo não podia mais confiar nem nos seus compatriotas, nos seus irmãos, nos seus vizinhos, muito menos nos sacerdotes que eram responsáveis para orientar o povo. Portanto, o povo estava perdido, cada um fazia o que dava na telha. E aqui, como crentes, eu e você, nós também fazemos parte de uma família. Eu e você também temos um só Deus. Eu e você, nós convivemos. E quando nós olhamos para o texto da infidelidade, aqui quando ele diz que nós fomos infiéis, a palavra infiel aqui, nesse contexto, significa dissolver. Quando você quer dissolver alguma coisa, quando você quer ferir alguma coisa. Em alguns relacionamentos, quando não vai bem, nós preferimos dissolver o relacionamento. Eu quero apagar a pessoa da minha vida, de modo que eu não a vejo mais, de modo que ela não tenha mais convivência comigo, mas não é o que a palavra de Deus ensina. Quando nós formos infiéis nos nossos relacionamentos interpessoais, estamos automaticamente dissolvendo esse relacionamento, apagando esse relacionamento e ofendemos a santidade de Deus, porque Deus nos criou para o relacionamento uns para com os outros. Lembra o que Jesus diz? A forma como vocês se amam, o mundo vai ver que são os meus discípulos. Então, essa ideia de ferir, de apagar, de dissolver os relacionamentos é antibíblica. Estamos ofendendo a santidade de Deus, por consequência, estamos pecando. Irmãos, nós precisamos nos esforçar para colocar em prática 2 textos do Novo Testamento. O primeiro está em Efésios 4:3 e o segundo está em Romanos 12:18. E esse texto é extremamente importante que a gente tenha em mente quando a gente está falando de relacionamentos interpessoais, comunitários. Efésios 4:3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos uma responsabilidade de nos esforçar, de fazer tudo o que for possível para manter o vínculo da paz uns com os outros pelo Espírito de Deus. Essa é nossa obrigação. Quando a gente está falando de relacionamento interpessoal, e com esse texto de Malaquias 2:10, que nos diz que a infidelidade do povo quebrou essa dinâmica, nós temos uma responsabilidade hoje como igreja, de fazer tudo o que for possível. Ele diz, façam todo o esforço. E esforço é de se esforçar mesmo para conservar a unidade do Espírito, aquele que nos une,
Aquele que fala a mim, fala a você, de manter essa unidade pelo vínculo da paz. E Romanos 12:18 diz: façam todo o possível para viver em paz. Em nenhum momento somos incentivados a apagar ou dissolver relacionamentos. Nós somos incentivados a buscar a paz, a buscar restauração dos relacionamentos. Portanto, irmãos, a primeira ênfase, o versículo 10 de Malaquias, a primeira ênfase está no relacionamento interpessoal. Acho tão interessante quando nós olhamos para os escritos, né, do Novo Testamento, lá ele diz: como eu posso ter comunhão com Deus que eu não vejo, quando eu não quero ter comunhão com o meu irmão que eu vejo? Ao quebrar o meu relacionamento com o irmão, estou quebrando também o meu relacionamento com Deus. Isso é muito sério, porque estou pecando, porque não estou dentro do padrão bíblico para os relacionamentos. Preservar relacionamentos, essa é a primeira coisa que nós temos que nos preocupar. Como está o seu relacionamento interpessoal com os irmãos da comunidade cristã, da comunidade de fé? Você tem algo contra alguém, está apagando ou dissolvendo os seus relacionamentos? Ou você está se esforçando para manter esse vínculo, essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Essa é uma reflexão que precisamos fazer. E esse texto é muito prático nesse aspecto, porque uma autoavaliação nos diz claramente como eu estou em termos de relacionamento com os outros. Então, primeiro, relacionamento interpessoal. Segundo, relacionamento com Deus. Olha só o que diz o versículos 11 e 12. Manter a fé em Deus. Isso significa que eu tenho que ter um padrão na escolha dos meus relacionamentos. Interessante que o povo de Deus não apenas foi infiel aqui em sua promessa uns com os outros, mas também foram infiéis na sua promessa com Deus, na sua aliança com Deus, né? Esse texto de versículos 11 a 12 diz o seguinte, ele começa com palavras fortes, né? Judá tem sido infiel, diz lá o texto. Uma coisa repugnante foi cometida. E essa palavra repugnante, ela é realmente forte, né? Porque ela significa, se traduzida, abominação, né? Algo abominável. Em algumas versões você pode encontrar moralmente repugnante ou moralmente abominável, né? Mas agora observe que eles desonraram, ali no finalzinho do versículo, desonraram o santuário que o Senhor ama. Interessante que a mesma palavra, quando a gente olha ali o desonrar, é a mesma palavra para infiel do versículo 10, é a mesma palavra. Quando eu sou infiel, eu estou desonrando, e quando eu estou desonrando, eu estou sendo infiel. É a mesma palavra que o texto usa lá. No português ela é diferente, mas é a mesma palavra. Desonraram ou foram infiéis com o santuário que o Senhor ama. E esse santuário que o Senhor ama refere-se literalmente à santidade de Deus. Por que isso é tão revoltante para Deus? Deixa eu dar um contexto. E a Bíblia ela está repleta de exemplos onde o que acontece com pessoas piedosas, quando elas se abrem para relacionamentos com pessoas que têm uma orientação espiritual diferente. Nós vemos isso com Salomão. A Bíblia claramente, ela expõe claramente o perigo disso, dizendo que as mulheres com quem ele se envolveu perverteram o seu coração, porque elas tinham uma orientação espiritual diferente. Nós vemos isso com Davi, que fez a mesma coisa, né? Ela tem esse potencial de nos perverter. E, de novo, são vários exemplos bíblicos que, se eu não levar em consideração alguns princípios, eu estou entrando numa ladeira escorregadia que está me levando a um afundamento espiritual. Mas deixa eu dar um pequeno contexto desse texto onde o povo de Israel é orientado a ter cuidado com os padrões de relacionamento. Quando Judá voltou do seu cativeiro babilônico, Judá volta, está tudo destruído, e eles começam a olhar em volta, e as mulheres de outros povos, que eram pagãos, eram muito bonitas, gatas. E eles eram casados, e de repente olhavam para aquelas mulheres gatas, eles disseram, mais bonita, né? Ele olha para que tem, né? E diz, acho que tem algo diferente, né? Gatas. Então o que eles faziam? Eles se divorciavam de suas esposas e se envolviam com outras mulheres. E com esse envolvimento, trouxe a apostasia para dentro do país.
Uma nação inteira se desvia do Senhor porque o coração está desviado. Portanto, pequenos desvios, aqui nesse momento, meio grau de desvio pode parecer pouco. Só que com o tempo, o meio grau se torna quilômetros, né? E é isso que Deus está aqui alertando o povo, e de que há esse perigo, e nós precisamos ter padrões para os relacionamentos. E aqui nós somos orientados a ter cuidado. Esse nunca foi projeto de Deus para o seu povo. De que houvesse um desvio, primeiro, do caminho do Senhor, e esse desvio do caminho do Senhor começasse a tomar caminhos mais desviosos ainda. Desviosos, existe isso? Agora existe, né? Inventei. Mas acho que não existe, né? Caminhos mais errantes, talvez seja melhor. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não se ponham ou não se coloquem, né, em julgo desigual com quem tem uma orientação espiritual diferente, com descrentes, ele chama aqui, com quem não crê no mesmo Senhor que você. E o conceito de julgo desigual, na verdade, Paulo pesca lá de Deuteronômio. Se você ler Deuteronômio, por exemplo, capítulo 22, versículo 10, você vai ver uma orientação muito clara para o povo em relação a arar a terra. Ele diz: não coloque um boi e um jumento para ararem juntos. Não coloquem, porque eles são incompatíveis, eles têm uma personalidade diferente, portanto o serviço não dará certo. E Paulo pega esse conceito do Antigo Testamento e o traduz para os nossos relacionamentos conjugais, ou com pessoas com quem você se envolve. Pessoas que têm um pensamento diferente, uma natureza diferente, podem conduzir você para um lugar onde você não gostaria de ir. Esse é o grande ensino do texto bíblico. Agora, antes de você se sentir pressionado em relação a isso, observe a palavra ama, aqui desse versículo 11, onde Deus diz: o santuário que Deus ama foi desonrado, né? Ele diz isso. No capítulo 1, versículo 2, Deus diz: eu amei você desde o início. Deus é uma declaração de amor para cada um de nós. Capítulo 1, versículo 2. Eu amei você desde o início. Agora, no versículo 11 aqui, do capítulo 2, ele reafirma que ele não apenas tem afeição pelo seu povo, mas que Deus também tem afeição. Deus também ama o seu santuário. Então, se Deus ama o povo, mas Deus também ama a sua santidade. Por isso ele é tão inflexível nessa área. Ele diz: se tem algo que tem o potencial de semear no seu coração coisas que vão te desviar do caminho, isso não pode ser levado à frente. O versículo 12 ensina que aqueles que seguem em frente e ainda assim insistem nesse tipo de comportamento podem sofrer consequências onde o Senhor se afasta deles. Veja o que diz o versículo 12. Depois de insistir em andar assim: que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for. Isso significa que Deus está virando as costas para esse tipo de atitude. Agora, cônjuges não crentes, por exemplo, a gente está falando de pessoas que talvez estejam casados com pessoas que são descrentes. A Bíblia também tem uma palavra para essas pessoas. Veja, é possível que cônjuges descrentes venham a Cristo. É possível. E se você está casado com alguém que não professa fé em Cristo, ore com fervor e siga os princípios que 1 Pedro 3, 1-6 diz. Que pelo teu comportamento, pela tua vida, pela tua atitude, você pode alcançar essa pessoa. Então, fique firme, continue orando, continue vivendo. Também, se você é casado com um não cristão, não tente sair desse relacionamento, é um ensino bíblico. Veja o que diz em 1 Coríntios 7, versículo 12, Paulo fala sobre isso. Ele ensina a igreja que se um ímpio, uma pessoa que não professa a mesma fé em Cristo, quer conviver com você, que professa fé em Cristo, então permaneça. Não se divorcie. Então, esses são os princípios, algo que acontece com frequência, gente. Quando você está não tão dedicado ao Senhor, você também não tem um padrão tão elevado em relação às escolhas que a gente faz. Portanto, nós precisamos ter cuidado também com relação às escolhas. Essa é o nosso o relacionamento com Deus. Estabelecer padrões de relacionamento. O meu relacionamento vai glorificar a Deus? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Então, primeira coisa, manter a fé uns com os outros, é cuidar dos relacionamentos quebrados.
é restaurar relacionamentos. A segunda é manter a minha fé com Deus, né? Ter padrão para os meus relacionamentos. E isso nos leva à terceira ideia do texto dessa manhã, que está no versículo 13 e 16. Vejam que interessante. O texto ele dedica um versículo para relacionamentos interpessoais, 2 versículos para relacionamentos com Deus, 4 versículos para relacionamentos conjugais. Bem interessante, né? Veja o que diz, versículos 13 a 16. Ele diz: há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Por que Deus não nos ouve? E aí o Senhor responde, porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher de seu acordo matrimonial. Eu quero dar alguns comentários preliminares de manter a sua fé com o seu cônjuge, onde a Bíblia diz não se divorcie, tentando responder à pergunta por que nós não devemos nos divorciar. Primeiro, porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia, Ele mesmo diz aqui no texto. Não podemos atenuar isso. Não podemos fingir que é outra coisa. Não podemos dizer, bem, não é exatamente isso que Deus quis dizer. Ali o texto é muito claro e o ensino é claro. Deus odeia o divórcio. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Deus não odeia pessoas divorciadas. Deus não odeia. Muitos cristãos são vítimas do divórcio. Muitos cristãos passam por esse trauma e estão sofrendo uma dor incrível até hoje. Muitos cristãos são assim. E hoje, qualquer que tenha sido as circunstâncias do divórcio, que talvez você, ou que está nos acompanhando essa manhã, tenha passado, Deus não odeia você. Deus não odeia. Terceira coisa, divórcio não é a única coisa que Deus odeia. A gente coloca ele num patamar como se fosse a coisa mais ofensiva a Deus, mas não é a única coisa. Claro que o texto que eu vou usar aqui essa manhã é um texto dentro de uma poesia hebraica, mas ela descreve algo sobre Deus. Provérbios 6, versículo 16 a 19, diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, o divórcio não é a única coisa que Deus odeia. Tem outra lista, a lista é maior das coisas que Deus odeia. Quarta coisa, Deus não proíbe, ou a palavra de Deus não proíbe todos os divórcios. Se nós olharmos para a Bíblia, há certas condições muito restritas, é verdade, que nós chamamos de cláusula de exceção nas Escrituras. A primeira está em 1 Coríntios 7,15, que ensina que se o cônjuge descrente, aquele que não professa fé em Cristo, quiser se divorciar, deixa ir. Agora, se ele quiser viver com você, permita que fique. Permaneça no casamento. Em Mateus 5,32, Jesus reconhece que no caso de adultério, no caso onde há quebra de aliança, onde há ofensa, onde há uma desonra da aliança, aquele que foi injustiçado ou foi vítima dessa atitude não é obrigado a permanecer casado. Não é obrigado. Porém, o coração de Deus é sempre pela restauração. Sempre. Sempre pela restauração. Não que isso agrade o Senhor, não? Mas existem cláusulas de exceção dentro do texto bíblico, né? A quinta coisa, a igreja nem sempre foi uma comunidade de cura para quem passou por divórcio. Eu digo isso com tristeza. Muitos divorciados nas igrejas se sentem cristãos de segunda classe e são tratados como cristãos de segunda classe. E eu sinto muito por isso. Porque a igreja deveria ser um lugar onde há cura também para essas pessoas, porque a gente precisa entender o contexto pelo qual elas vieram. E aqui nós precisamos olhar para nós como igreja, para que desenvolvamos também uma atitude de comunidade de cura, onde a pessoa pode encontrar um oásis de compreensão, um oásis de cura, de recepção,
um oásis onde a pessoa também vai ser acompanhada. Bom, eu não sou especialista nesse ramo de divórcio, nunca passei por isso, e graças a Deus, e oro para que nunca aconteça na minha vida, eu não sou um marido perfeito. Talvez as pessoas acham que a gente é perfeito por ser pastor, né? Mas eu não sou. Eu sou apenas um homem normal que quer andar honestamente com Deus e quer colocar a minha fé em Deus no meu relacionamento com minha esposa. É só isso que eu quero fazer. Mas pelo menos um grupo de pessoas aqui pode se beneficiar com esse tipo de texto que nós temos aqui hoje. Apesar de todos os casamentos se beneficiarem desse texto. Mas tem pelo menos um grupo de 5 pessoas. Um grupo de 5 pessoas? Não. Para 5 tipos de pessoas. Um texto como esse pode ser aplicado. Primeiro é os não casados. Alguns são jovens, solteiros, outros são adultos solteiros e talvez você queira casar. Talvez você esteja nesse processo de casar. E às vezes a gente pressiona, né? Pressiona as pessoas e a pessoa se sente mal por não estar casado. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa precisa entender. Eu estou solteiro, quero casar, tenho que ter princípios e padrões para o meu relacionamento e na minha escolha de parceiros, né? Isso é muito importante. Então, a pessoa que está pensando em se casar pode se beneficiar desse tipo de texto aqui também. Os quase casados. Aqueles que já estão namorando e estão a caminho, né, de dizer um sim, ou noivos já, pensando seriamente em se casar, esse é um texto extremamente importante para vocês também que estão nessa fase. Os recém-casados, aqueles que embarcaram na jornada recentemente, esse é um texto muito importante, porque fala sobre a importância da fidelidade, de se manter firme naquela promessa que vocês fizeram, não só diante de testemunhas humanos, mas também diante de Deus, isso é muito importante. Os casados de fachada, esse texto também se aplica aos casados de fachada. Sabe aquela pessoa que está começando, só está vivendo de fachada e não é muito real o seu relacionamento? Isso é extremamente importante que você leve esse texto a sério. Não existe casamento de fachada, é apenas um caso esperando para acontecer. E é importante que a gente leve a sério a palavra de Deus sobre manter-se firme e os casados em crise. Talvez você esteja, nesse momento, pensando ou até considerando em divórcio, né? Ou pensando seriamente sobre isso. Esse é um texto para quem está em crise também. Serve para todo mundo, mas principalmente para esse grupo de pessoas, né? O que Deus está nos ensinando com um texto assim? Gostaria de aplicar esse texto essa manhã em nossa vida, um texto que ele tem pouca informação teórica nesse aspecto, mas mais prática. O que Deus está nos ensinando aqui? Eu gostaria de passar para vocês algumas maneiras práticas de você cumprir a sua aliança matrimonial. Volto a dizer, eu tenho 18 anos de casado, eu não tenho, às vezes, a mesma experiência. Olhando aqui no nossa lista de casamento, que vai fazer aniversário de casamento esse mês, nós temos pessoas que casaram em 78, né? Clara e Oscar, né? Casaram em 70. Eu não era nascido, estou brincando, eu já era nascido. Clara e Oscar casaram em 78, nós temos a Eni e o Luiz em 77, mais cedo ainda, né? Agora sim, né? Mais cedo ainda, pessoas um pouco mais tarde, depois nós temos pessoas em 88, 91, 92. Quanta caminhada aqui, né? Eu casei em 2003. Então, tenho 18 anos que eu convivo com minha esposa, mas eu gostaria de passar para vocês alguns princípios práticos para você cumprir a sua aliança matrimonial. Primeira coisa, assuma responsabilidade de crescer espiritualmente. Eu falei aqui semana passada sobre você liderar a si próprio. O maior desafio de liderança não é as pessoas que estão à nossa volta, é a pessoa dentro de você. É aquela pessoa que você é. Esse é o teu maior desafio de liderança. Se você liderar bem a você mesmo, você terá assumirá as responsabilidades também de cultivar um bom relacionamento. Se você cultivar uma vida espiritual saudável, você será um cônjuge que a tua esposa ou teu marido precisa. Mas primeiro você precisa assumir essa responsabilidade de crescer espiritualmente. Isso ninguém pode fazer por você. Só você pode. Então,
cresça, se torne uma pessoa aberta e receptiva ao ensino que podem desenvolver essas características espirituais em sua vida, de se manter firme, mesmo nos momentos mais turbulentos. A fidelidade ao compromisso e aliança que você tem com o seu cônjuge. Primeira coisa, assuma responsabilidade de crescer espiritualmente. Segundo, permaneça comprometido, não importa o quê. Permaneça firme. Divórcio não é opção, gente. Não é opção. Não considere, não brinque com isso, não pense nisso. A intenção de Deus, aqui no texto que a gente vê, é ter um casamento em que as pessoas pudessem construir um lar piedoso, para que os filhos pudessem crescer bem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente equilibrados. Então não brinque com isso, não é opção. Divórcio não é opção. Então não brinque com essas coisas. Terceira coisa, mantenha algumas estratégias práticas. O que eu quero dizer com estratégias práticas? Primeira coisa, para ter estratégias práticas, você precisa responder a seguinte pergunta: você ama o seu casamento o suficiente para protegê-lo? Até onde você ama o seu casamento? Ok, eu amo o meu casamento e quero protegê-lo. Ok, então vamos estabelecer alguns limites. Eles não se resumem a só isso, mas eu fiz uma pequena lista. Evite flertar. Né? Sabe aquele flertezinho que já não é de nada? Né? Os filhos de Judá, aqui, o povo israelita, quando eles voltaram do cativeiro, o que eles faziam? Eles comparavam. Né? Aqui a roupa de 20 anos não cabe mais. Né? Você já viu? E a gente só vê dos outros. Né? Na nossa própria roupa a gente não vê, que também está... Né, crescendo. Né? Mas tem um pouco de manchas, de riscos, né? Esse negócio que chama do lado do olho, né? De riscos. Mas não flerte, não brinque com flertes. Homem casado não tem que flertar e fazer brincadeiras bobas com outras mulheres e vice-versa. Não flerte, isso é uma segurança. Não fique sozinhos de portas fechadas com o sexo oposto, né? Com uma outra mulher ou um homem, sabe? Não faça isso. Proteja o seu casamento assim, observe o que você assiste, onde você coloca os seus olhos. Eu gosto daquele texto que o Jó diz, né? Fiz uma aliança com os meus olhos. Jó diz isso. Isso é muito importante, onde você coloca os teus olhos, porque onde você coloca os teus olhos tem uma grande chance de atrair paixão em seu coração. Observe isso, tenha cuidado em tocar pessoas do sexo oposto. Fica pegando demais, né? Encostando demais. Sabe, são algumas coisas práticas que podem parecer tão inocentes, mas que podem despertar coisas. Portanto, estratégias práticas assim. Estabeleça, se você ama o seu relacionamento, estabeleça critérios práticos. Quarta coisa, comprometa-se a comunicar. Eu não sou um bom comunicador, confesso, irmãos. A minha esposa precisa de conversar bastante. Não quero expor minha esposa, mas ela é uma pessoa assim que, para tomar uma decisão, ela precisa considerar várias vezes. Né? Então, em 10 minutos, ela pode ir de vou, não vou. Vou, não vou, 5 vezes ou mais, sabe? Isso me deixa maluco, porque eu sou muito prático. Eu digo, vamos, a gente vai. Né? Eu já não considero mais ficar. Vamos. E ela considera, e considera, e considera. Então, eu não sou um bom comunicador nesse aspecto. Confesso o meu pecado e deveria ser e quero ser um melhor ouvinte e comunicar melhor com minha esposa. Esse é um desafio para mim, mas a comunicação é a chave para o casamento, e eu sei disso, já foi me falado, mas eu tenho dificuldades nessa área, mas é uma área que eu preciso crescer, e preciso desenvolver, e preciso cuidar. Portanto, irmãos, a comunicação é muito importante. Converse com o seu cônjuge, fale os seus medos, os planejamentos, isso é muito importante. A sexta e última coisa é ser servo. É servir o teu cônjuge, é servi-lo com alegria. Aliás, eu esqueci ainda de falar do pensar o melhor do seu cônjuge, né? Pensar o melhor. Quando você começa a comparar é um veneno. Você não compara filhos, né? Porque o filho de fulano faz isso. Isso é um veneno para o teu filho, se você faz um negócio desse. E no casamento é a mesma coisa. A comparação, ela é destrutiva, ela é um veneno que destrói o seu relacionamento quando você é comparado com outra pessoa. Então, pense o melhor do seu cônjuge e, finalmente, em sexto lugar, seja um servo. Uma das melhores maneiras de ter um casamento duradouro, de ter um casamento longevo,
descobrir o segredo de servir o seu cônjuge. Gente, não importa onde você tem falhado, o que você tem feito, ou tem deixado de ferir, ou o quanto você feriu. Eu quero deixar com vocês 2 salmos que eu gostaria que penetrasse no coração de vocês, que ficasse no coração de vocês. 2 salmos. Não importa o que você errou, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Salmo 103, versículo 11 e 12 diz o seguinte, esse é libertador, irmãos. Diz assim, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor de Deus para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então não importa o erro que você cometeu, irmão. Há perdão para você. Há restauração. Há recomeço. Para quem quer recomeçar. Deus afasta de nós as nossas transgressões. Pecado confessado é pecado perdoado. Claro que existe um trabalho de restauração, sem dúvida. Mas o teu pecado confessado, ele já não existe mais. Ele é perdoado e ele é afastado. O segundo salmo, Salmo 105, versículo 8. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ele ordenou. Deus não quebra a sua aliança conosco. Que nós possamos também andar nesse mesmo princípio, de não quebrar as nossas alianças uns com os outros, nossa aliança com Deus, levá-lo a sério, e a nossa aliança com o nosso cônjuge. Eu quero encerrar essa manhã. Se você está com o seu cônjuge aí, pode ser seu namorado, pode ser seu noivo, pode ser seu marido, esposa. Se você está com ele aí, deem as mãos. Eu quero orar por vocês nessa manhã. E você que nessa manhã ainda não tem um cônjuge e gostaria muito, coloca isso diante do Senhor. E você essa manhã que é viúvo, coloque a sua vida também diante do Senhor, viúva ou viúvo, né? Eu quero orar por você também nessa manhã, mas principalmente para aqueles que ainda estão na luta, nessa maratona que é o casamento. Maratona já diz tudo, né? Sofrimental, como o pastor Klaus, correu 5 maratonas até hoje, né? 6 maratonas até hoje. Então, 6 maratonas é um bocado, né? Assim, mas dá para tirar de letra, né? Tranquilo. É doloroso, né? É doloroso. Quantos dias para recuperar depois de uma maratona assim? Uns 7 dias, né? Com dores no corpo inteiro. Casamento é isso. Casamento é maratona, não é uma corrida de 100 metros, onde você sai na explosão. Casamento é tempo, né? Leva tempo, é dolorido. Às vezes você passa por momentos bons, onde você está indo muito bem, de repente você passa por momentos de tribulação. E maratona, ela é difícil, mas ela é prazerosa quando você consegue cruzar a linha de chegada e diz, eu consegui, eu me mantive fiel. O seu casamento é uma maratona, irmão. Se mantenha firme nessa corrida. Se mantenha firme. Ore uns pelos outros, pelo seu cônjuge. Se ele ainda não conhece o Senhor, ore por ele. Fique firme nesse casamento. Né? Honre o Senhor, né? Com aquilo que a palavra de Deus ensina. Se teu marido, tua esposa são cristãos, celebre a Deus juntos, louve a Deus juntos, sabe? Mas mantenha-se firme nessa maratona. Vamos orar juntos. Coloque a tua vida junto com o teu cônjuge diante do Senhor nessa manhã. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor guarda a aliança. E pelo fato do Senhor guardar a sua aliança conosco, nós podemos nos manter fiéis também às alianças que temos uns com os outros. Uns com os outros, com Deus e com o nosso cônjuge. Eu quero orar nessa manhã por cada casal aqui presente e também cada casal que nos acompanha por internet nesse momento. Deus, o Senhor sabe as lutas, o Senhor conhece em que momento dessa maratona esse casamento está. Deus, eu peço nessa manhã que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor derrame graça sobre cada relacionamento. Que o Senhor desenvolva, ajude esses corações a se manterem firmes nesse compromisso que um dia firmaram. E essa aliança que um dia celebraram diante de testemunhas e diante do Senhor, que essa aliança seja honrada até o fim.
Deus, nós pedimos, Pai, para que todos aqueles percalços do caminho, coisas que querem atrapalhar essa corrida, que sejam afastados desses relacionamentos. Que todo pensamento ruim, que todo desejo de afastamento, de separação, de divórcio, que todos esses pensamentos sejam transformados em pensamentos de unidade no Espírito, de voltar a viver uma vida íntima e prazerosa, uma vida que seja realmente válida a se viver. Deus, eu oro para que o Senhor dê graça a cada um deles, que o Senhor saiba, que o Senhor também desenvolva neles o desejo de criar um ambiente onde há perdão, onde há também compreensão, onde há apoio, onde há mutualidade. Deus, eu peço isso. Para aqueles que nesse momento estão lutando no seu casamento, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo para que eles se mantenham firmes. Deus, que eles possam honrar, que nós possamos honrar o nosso compromisso como casal. Que nós possamos glorificar o Teu nome e não desonrar a Tua santidade. Deus, nós pedimos isso. E eu peço a Tua bênção sobre cada casamento nessa manhã. Deus, da mesma forma como foram abençoados tantos anos atrás, nós pedimos que o Senhor renove a Tua bênção sobre a vida desses casais. Que o Senhor dê novo ânimo, que o Senhor dê alegria, que o Senhor derrame graça, satisfação, realização e que o Senhor derrame bênção. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.